Presidente João Lourenço está no Gabão em visita oficial a convite do presidente Oligui Nguema. Cólera já fez mais de 600 mortos no país desde o início do surto. Luanda vai acolher a primeira edição da Feira Social e Econômica. Boa tarde, a informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Uma vez mais, boa tarde. O Presidente da República de Angola, João Lourenço, começou hoje uma visita oficial à República do Gabão a convite do novo presidente daquele país, Brice Oligui Nguema. A visita será breve e o Presidente João Lourenço regressa a Luanda já amanhã. Toda a atividade do programa está concentrada num único dia que prevê um encontro entre os dois chefes de Estado e depois uma ronda de conversas alargadas entre integrantes das duas delegações. A visita vai dar lugar à assinatura de acordos de cooperação em diferentes domínios. O programa prevê também um momento com a imprensa, onde os presidentes João Lourenço e Brice Oligui Nguema vão falar dos novos rumos das relações bilaterais e outros temas atuais. Vale lembrar que no passado dia 25 de abril, o presidente João Lourenço recebeu em Roma o novo líder gabonês. Os dois chefes de Estado encontravam-se na Itália por ocasião do funeral do Papa Francisco, que aconteceu no dia seguinte ao do encontro. Seguimos. O Comando Provincial de Luanda apresentou no domingo os resultados da micro-operação Sambizanga Tranquilo, ação que visa garantir maior tranquilidade aos bairros do município, culminou com a detenção de 72 indivíduos supostamente envolvidos em crimes diversos. A prática criminosa não tem hora para acontecer. A qualquer momento, moradores dos bairros Monte, Luégia Conde e 12 de Julho são os mais visados na zona. O clima de insegurança tira a tranquilidade de quem ali mora. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gubel, dado ao número de crimes e denúncias que crescem a todo momento, a micro-operação iniciada na última sexta-feira surgiu para atender ao grito de socorro destas comunidades. Desta operação resultou na detenção de 72 cidadãos envolvidos em vários crimes que nós já fizemos referência, não é? Também foram apreendidas, ou foi apreendida uma arma de fogo do tipo AKM. Esta arma de fogo foi apreendida com segurança, que trabalhava, portanto, no asseguramento de uma padaria e, portanto, foi encontrado com uma arma de guerra, portanto, a AKM. Dizer também que foi apreendida uma arma branca do tipo katana, 4 porções de substâncias de crack, vulgo libanga. Esta substância foi encontrada em posse de 2 indivíduos. Estamos a fazer referência ao Armstrong e o Zequinha, na zona tanto da Avenida Cónigo Manuel das Neves, mas concretamente de frente às instalações da ENDE. Estes indivíduos já têm passagens pelas cadeias, aliás. O Zequinha saiu há 5 dias da comarca de Luanda, onde cumpriu 3 anos, envolvido em crimes de roubos em táxis, viaturas de táxis personalizados. E, portanto, estes indivíduos mal saíram das cadeias, voltaram a realizar ações criminosas, ou seja, começaram a comercializar estas substâncias, a droga, o crack. E não é tudo. Na mesma operação, os conhecidos grupos de rixas também foram alcançados. 2 deles, que instauravam o pânico nos bairros Mota e Lixeira, já estão a contas com a polícia. A venda desordenada consta igualmente dos resultados. Há pessoas ainda que teimam em fazer, portanto, comércio em zonas não apropriadas, portanto, e claramente no âmbito dessas ações, por causa da desobediência, a polícia é chamada a intervir, mas na base de uma pedagogia e sensibilização, porque tem locais próprios para realizarem essas atividades comerciais. Portanto, sendo que aqueles que desobedecerem essa medida, obviamente, são detidos. Já no domínio da segurança rodoviária, durante o período de referência foram alocadas 6 barreiras,
de contenção de velocidade nos seguintes locais. Na Luégia Conde, são avenidas estruturantes, são avenidas que têm um movimento diário de viaturas muito forte, Ferro Quente, Finibanco e Angomarte, tendo resultado na fiscalização de 105 viaturas, 45 motorizadas, 34 multas por diversas infrações ao Código de Estrada. Aos munícipes foi lançado o alerta, no sentido da estreita colaboração com as forças da ordem e segurança e o pronto espírito de denúncia. O Sambizanga é um município que já teve, digamos, uma fotografia melhor. Hoje por hoje é possível resgatarmos esta mística do Sambizanga, desde que os munícipes também colaborem, desde que as famílias também colaborem. Portanto, é preciso lembrar e dar nota de que o órgão que tem legitimidade para proceder à garantia da ordem e tranquilidade pública é a Polícia Nacional. E é a polícia com quem vocês devem contar, é a polícia que está aqui de Pedregal, 24 horas sobre 24 horas. E portanto, é a polícia onde vocês devem fazer as queixas aos piquetes, é aqui na polícia onde vocês devem denunciar todos os casos que tanto alteram a ordem e tranquilidade pública. O Conselho Provincial da Juventude de Luanda realizou uma mega campanha no Quilamba Quiache para sensibilizar a população e transmitir consciência de prevenção e combate ao surto da cólera. Os números de contágio na região são alarmantes. O Conselho Provincial da Juventude em Luanda e a Direção Municipal da Saúde do Quilamba Quiache levaram a cabo nos bairros Malangino e Rasta uma mega campanha de sensibilização, prevenção e combate à cólera. Teresa Panzo, moradora do bairro Rasta, viu os 3 filhos afetados pelo vibrião colérico. Do princípio eu não entendi nada. Eu fui para o trabalho, deixei ela tão boa. Quando voltei, encontrei que a menina está se sentindo mal. Ela me explicou que está com dor de barriga, então peguei, já vi pelo estado da menina, já estava magra. Peguei ela, fui diretamente no médico e não me disseram nada, só fizeram assistência, vim para casa. Passei a noite, as febres continuaram. Dia seguinte levo já aqui nesse hospital. E aposto lá também, consultaram, não me disseram que é cólera. Só depois da sexta-feira, quando a mais pequena deu recaída, é assim que nós voltamos de novo. Fomos lá, viram o estado da menora, então detectaram que é caso de cólera. É assim que estamos lá internados. Sinto-me muito feliz e agradecida, porque é a primeira vez que eu vi que constatei uma presença bastante alta aqui no nosso bairro. E estou muito feliz de saber que estão a trabalhar mesmo. A coordenadora provincial da promoção da saúde na província de Luanda, Maria Martins, sublinhou que a escolha do município do Quilamba Quiache se deve ao elevado número de casos registados naquela circunscrição territorial. A nível dos 16 municípios da província de Luanda, Quilamba Quiache sempre, não é um município massivas, não é? E ajudando a população no combate a essa epidemia que tem ceifado vidas. Onde nós estamos a desenvolver esta ação de sensibilização e prevenção contra o surto da cólera, não é? Em 2 bairros, estou a falar propriamente do bairro dos Rastas, onde nós estamos, e nos Malanginos, onde está um outro grupo a fazer o mesmo trabalho. É óbvio que esta problemática não só deve ser recaído, não é, a quem governa. Nós, enquanto esses atores do associativismo, esses atores sociais, em ações que sejam abonatórios aos nossos munícipes. No âmbito da mega campanha de combate e sensibilização da cólera, o CPJ Luanda juntou no mercado dos Correios mais de 200 jovens pertencentes a diversas agremiações associativas com o objetivo de esclarecerem aos vendedores sobre os perigos da doença. Nós, a Igreja Adventista, não ficamos de parte com o Conselho Nacional da Juventude. Estivemos aqui presente para assim darmos o nosso apoio e mostrar que a Igreja Adventista está disponível e está pronto para estar aqui, ajudar a sensibilizar a comunidade sobre a situação da cólera, porque realmente a cólera mata, está matando muita gente e principalmente aqui no município do Quilamba Quiache. Temos mais de 50 jovens adventistas aqui mobilizados
que estão a fazer distribuições de folheto, estão a fazer distribuições de certeza, hipocloreto, para assim poder informar a sociedade, o povo do município do Quilambaquiaxe, de como nós podemos nos cuidar e nos prevenir da cólera. Nas últimas 24 horas, 7 pessoas morreram no país vítimas de cólera, sendo 2 em Benguela, 2 no Namibe, 1 em Malange, 1 no Kwanza Norte e 1 em Luanda. Quanto aos contágios, 221 casos foram reportados pelas autoridades sanitárias nas últimas horas, a maioria em Luanda, onde 45 pessoas contraíram a doença. Desde o início do surto, 19.605 pessoas foram infectadas, a maioria em Luanda, mais de 6.000 pessoas no total. O número de óbitos contabilizados é de 609. A população do município de Belize, em Cabinda, foi mobilizada a participar de forma ativa de campanhas de limpeza das ruas e residências. A iniciativa é da administração do Belize e tem por objetivo prevenir os cidadãos de doenças como a malária e cólera. O surgimento de casos da malária e outras doenças ao nível do município de Belize tem vindo a preocupar as entidades administrativas. A administração municipal do Belize, preocupada com a situação, decidiu mobilizar a população a participar em campanhas de limpezas em cada fim de semana. O objetivo é manter as ruas e residências limpas e combater o surgimento de algumas doenças no seio das comunidades. Por outra, proceder à abertura das vias que têm ficado cobertas de capim neste período chuvoso. A população abraçou a iniciativa. Nesta segunda semana de limpeza, todos já falam da imagem diferente da vila. Não é só para técnicos de saúde, é para todos os órgãos que estão no município, para todas as empresas, tanto privados como as mamães vendedoras, todo o município está incluso na campanha de limpeza. Vim aqui para fazer a limpeza porque estamos a ajudar o nosso município, evitar os acidentes. É um trabalho voluntário que já foi orientado desde segunda-feira. Todas as instituições já receberam este comunicado. Isso aqui para diminuirmos alguns, como por exemplo os mosquitos, e evitar também as mordeduras de mosquitos e as cobras, porque os capim, quando ficam muito próximos das bermas das estradas, cria cobras. Então, é essa a razão que as entidades municipais acharam melhor que fizéssemos um trabalho voluntário para diminuirmos alguns acidentes que temos causados na via pública. Nos sentimos tão felizes, tão alegres, né? Porque é bem sabido que quando estamos a fazer uma limpeza nas nossas casas, isso é para manter uma boa higiene nas nossas casas, é para manter uma boa organização nas nossas casas, porque a higiene que vai trazer uma beleza nas nossas casas, a higiene que vai manter uma organização nas nossas casas. O administrador municipal do Belize reconhece o empenho da população e garante continuar a promover campanhas de limpeza para se prevenir as pessoas de algumas doenças. Isso também traz mosquitos, é o foco dos mosquitos. Então nós queremos combater com a malária também, devemos ter também o nosso espaço limpo, a nossa vila limpa. Então são todos esses benefícios que trazem para o município de Belize. Por isso que é uma prática que nós devemos continuar. Felizmente, nós damos graças a Deus, graças a um trabalho árduo e essas iniciativas também de limpeza, temos água tratada e a nível do Belize ainda não resistamos causa da cólera e vamos continuar. Isso não quer dizer que nós vamos nos relaxar, não. Vamos continuar a sensibilizar a nossa população, vamos continuar a fazer os trabalhos que têm a ver com a higienização para evitarmos que essa doença chega aqui no nosso município de Belize. A administração municipal do Belize, empenhada em manter a vila limpa, com vista a combater o surgimento de algumas doenças que surgem, como é o caso da malária. Os familiares de pacientes internados nos hospitais Emílio de Carvalho e Azancó de Menezes insistem em pernoitar à porta e nos arredores das referidas unidades hospitalares, mesmo com os mecanismos de comunicação colocados à disposição dos agregados para informações sobre o quadro clínico dos doentes. Entre as justificativas apresentadas está a condição financeira das famílias.
Disponibilidade financeira para o transporte foi apresentada como a principal razão pelos familiares de pacientes internados nos hospitais Bispo Emílio de Carvalho e Azancó de Menezes para estarem no seu exterior. Para um serviço mais humanizado, a política do Hospital Materno-Infantil é um acompanhante para cada paciente, com direito à alimentação e condições para pernoitar na enfermaria. Ainda assim, no seu exterior, familiares há que erguem os aposentos improvisados com papelão, lençol e tenda. Está na sala de repouso, só depois de subir nas salas de internamento é que vai começar a receber visita e ter um acompanhamento lá, um acompanhante. Desde quarta-feira temos que estar aqui que é para controlar os nossos doentes. Eles estão lá dentro, nós aqui fora para recebermos alguma notícia, né? Se precisam de alguma coisa, uma fralda, um sumo, uma bolacha. Por causa também da distância, vivemos distante e não tem como estarmos a pagar o táxi. Ida e volta, são muitos táxis, 3 ou 4. Por isso é que passamos uma noite aqui. O seu paciente aí dentro não tem direito a acompanhante? Por enquanto ainda não, porque ela está no repouso, saiu do bloco operatório. Frio, só para às vezes uma lona estendemos e dormes. Se não precisar de fralda nem comida, é só ficar aqui fora a aguardar a chamada. Acompanhante não fica dentro? Alguém fica ali, se tivesse uma irmã próximo e você tem bebê, no caso como eu tenho um bebê, a irmã está dentro e eu fico aqui fora. Um cenário que se verifica igualmente no mais recente inaugurado Hospital Bispo Emílio de Carvalho, no município do Calumbo, província de Icolibengo, vulneráveis a vários perigos por estarem ao relento. Os familiares reconhecem ser um comportamento errado pelo facto da unidade sanitária dispor do serviço de comunicação com os parentes para informação da condição do doente. A passagem também, por exemplo, da Petrangola até aqui e voltar, não dá certo. Se você deixar ele terminar, ele liga. Mas se não deixar, ele tem paciência, de vir aqui fora chamar. Familiares do falando de detalhe. Nós mesmo que não estamos preferindo assim. É a dor do filho, porque você dormindo lá em casa não vai estar bem. Então é por isso que a mãe dorme aqui. Não tem medo dos perigos, estar aqui ao relento? Minha filha, veja só na hora de 9 meses, 9 horas. Ninguém mais imagina do perigo. Não, o direito não é para dormir aqui fora, não. Na razão mesmo, porque também apanhamos doença e tudo aqui, também conta. Porque lá deixa os números dos telefones. Quer dizer que é a dor da mãe. Nos perdoa mesmo, mas é a dor da mãe mesmo. O Hospital Bispo Emílio de Carvalho foi inaugurado pelo Presidente da República, João Lourenço, a 12 de abril de 2024. Responde desde os cuidados de emergência aos serviços especializados. Luanda acolhe este mês a primeira edição da Feira Econômica e Social Fest Luanda, uma organização do Ministério do Comércio e Indústria, em parceria com a Federação das Associações Empresariais de Luanda. E neste momento acontece a apresentação do Fest Luanda. A acompanhar este momento está o Horácio Bapolo, que junta-se a nós em direto. Horácio, boa tarde. Viva, muito boa tarde. Terminou há bocadinho a conferência de imprensa realizada pelo Ministério da Indústria e Comércio, em parceria com a Federação das Associações Empresariais de Luanda, que visou dar detalhes sobre a feira de Luanda, que vai acontecer entre 25 a 31 deste mês no Largo do Soweto, município do Rangel, ali mesmo ao lado do Largo do Cine Atlântico. Eu tenho o que acontece de 25 a 31. Sim. Pronto, obrigado. Muito obrigado. Né? Agradecer aqui a presença da TV da Rede Girassol. Dizer que nós pretendemos, a feira tem um lema que é inclusão da economia informal no processo digital. Nós pretendemos com essa feira, né, criar uma harmonização econômica. Sabemos que o setor informal em Angola representa 74% da população ativa, mas os nossos empreendedores
tem empreendido, e a necessidade de ser incluído dentro daquilo que é a economia formal e dentro daquilo que é o processo econômico financeiro para que haja desenvolvimento. Sendo assim, o PND é um plano que visa elevar a economia nacional, visa tirar os angolanos da pobreza e levá-los para uma vida mais sustentável. Então, esta feira é inclusiva para que haja a abertura das pessoas poderem, então, ao irem para essa feira, terem atenção com as indústrias, as grandes fábricas que estarão lá e também os serviços do governo que estarão lá para poderem, então, formalizar os seus negócios, ou seja, ter noção de que o país vai crescer com uma economia inclusiva, com uma economia robusta, e inclusive empreendedores possam, né, legalizar-se, possam ter as carteiras digitais, possam ter as suas contas bancarizadas, possam ter consciência de que o país só cresce quando nós estamos formalizados, quando estamos dentro da economia real. Esse é o objetivo principal. Quantos expositores esperam ter? Pronto, nós esperamos ter de 100 a 150 expositores. O fluxo de negócio? Quanto é que se prevê arrecadar? Nós pretendemos arrecadar um fluxo de negócio, estamos a falar de 260 milhões de kwanzas. Como é que as empresas podem fazer para ter acesso a um espaço e participarem desta feira? Pronto, nós temos o compromisso diretamente com o Ministério da Indústria e Comércio, que está a fazer então o convite direto para as indústrias, mas para aquelas indústrias que quiserem nos contactar diretamente, nós temos o escritório da FAEL, que está situado aqui nos Coqueiros, né, dentro da AIA, a sede da Embaixada da África do Sul. Pronto, e poderão também ligar para o terminal que eu vou já aqui anunciar, que é o 923 46 29 75. Queria saber exatamente quantos visitantes esperam ter nesta feira por dia. Olha, nós temos uma média de visitantes, tendo atenção o leque de membros que a FAEL tem, né? Nós temos, cada federação são 18, tem mais de 1000 membros. Nós estamos a falar de uma média mínima de 1000 a 1500 pessoas que vão poder visitar a feira diariamente. Outra novidade que ouvimos aqui é que os cantineiros também vão participar. O que é que os cantineiros como é que vão participar? Vão expor? O que é que vão expor? Como é que vão participar? Não, na verdade, os cantineiros estarão indo lá para poder, então, ter encontros B2B com as grandes indústrias, grandes empresas, no sentido deles poderem estar dentro da cadeia comercial, no sentido deles poderem, então, aprimorar a sua legalização, no sentido deles terem experiência, né, e ter uma visão daquilo que se pode fazer crescendo dentro daquilo que é a inclusão da economia que nós pretendemos. Muito obrigado. Era Lourenço Janota, da Federação das Associações Empresariais de Luanda, aqui a dar detalhes sobre a realização desta feira que acontece de 25 a 31 deste mês no Largo do Soweto, uma feira realizada pelo Ministério da Indústria e Comércio em parceria com a FAEL. São estes os detalhes que podemos avançar por enquanto, sendo que outros dados voltaremos a trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Miguel Suame e Horácio Bapolo, boa tarde. Boa tarde, Bapolo. Luanda acolhe ainda este mês a primeira feira econômica e social. O Ministério da Educação orienta, através de uma circular, que o prémio de exame dos professores deverá ser pago em junho e o subsídio de férias até o mês de agosto. Os subsídios devem ser pagos até novembro para evitar constrangimentos, já que os pagamentos são feitos uma vez por ano. Já o pagamento do 13º mês obedece às orientações do Ministério das Finanças. A orientação surge tendo em conta que há a necessidade de se assegurar o pagamento dos subsídios de férias e de exame dos professores e respeitando que o mesmo deve ocorrer no ano econômico correspondente ao exercício de funções, não devendo transitar de um ano civil para outro e por formas a uniformizar as datas de pagamento dos respectivos subsídios. E seguimos agora para o primeiro intervalo da tarde. É curto, volte conosco. Voltamos a informar no Hoje Notícias desta segunda-feira. Começamos esta segunda parte com o desporto. O Ilhéte de Benguela venceu a Académica do Lobito por 2-1 e mantém a perseguição ao líder, Petro de Luanda. O derby benguelense movimentou amantes de futebol para o estádio de Umbaca para ver jogar o Ilhéte e a Académica do Lobito, marcado por algumas querelas comum neste estádio e sempre com um trabalho difícil para os árbitros.
Mas vamos ao jogo. Os primeiros 45 minutos ficaram marcados com falhanços da equipa da casa. Caporal, aos 8 minutos, só faltou um toque para faturar. E depois seguiu-se uma sequência de falhas de finalização da equipa de Zé Camaral. A Académica de Lobito, já no tempo regulamentar, reclamou uma grande penalidade, mas o árbitro fez vistas grossas. As duas equipas foram para os balneários com um empate a 0 bola. Na segunda parte, o Ilhete quebrou a sequência dos falhanços e Lisandro, aos 53 minutos, fuzilou o esférico para o fundo da baliza dos académicos. Daí, a Académica fez marcação cerrada e insistiu até que aos 38 minutos repousa a igualdade por intermédio de Florentino. Não tardou para o Ilhete dar a volta no marcador por meio deste fortíssimo remate de Caranga, já no tempo regulamentar. E tal como dissemos no início, a banheira do Estádio Nacional de Umbaca é fértil em contendas. O tempo regulamentar foi marcado pela demonstração de 2 cartões vermelhos, um ao guarda-redes Gelson da Académica e ao seu substituto, mais um mostrado a um membro da equipa técnica. Porém, valeu o resultado. O resultado peca pelos golos, né? Nós no primeiro tempo temos condição de resolver já o jogo e não fizemos. Mas pronto, também sabe melhor assim, no sacrifício, na raça. Vamos continuar, ainda faltam 2 jornadas, vamos ver o que é que acontece. Temos de estar focados, saber que vamos ter um jogo muito, muito complicado em Luanda com o 1º de agosto, mas quem quer ser grande tem que se habituar a isso, a esses jogos, a esses desafios e fundamentalmente a jogar em grandes palcos. Vamos a Luanda com o intuito de ganhar, é o nosso objetivo, temos que continuar a sonhar até o final do campeonato. João Pintar só falaria em justiça caso se mantivesse o empate, contando com a boa exibição da sua equipa na casa do adversário. Na minha ótica, merecia o empate. Pelo bom futebol que se praticou aqui, penso que estamos de parabéns todos, porque afinal de contas há trabalho, mesmo com nossos tostões. Continuamos a trabalhar e dignificar as cores da Académica. Isso é que mais me agrada. Tenho dito várias vezes, não é arrogância, respeito o trabalho todo, mas essa Académica joga com qualquer equipa de peito aberto e qualquer campo onde nós formos. O Ilhete soma agora 58 pontos na tabela classificativa do Girabola, em segundo lugar. 1º de agosto derrotou o Interclube por 77-59 e igualou a Série A1 das meias-finais do Unitel Basket. As duas equipas voltaram a pisar o parquet do pavilhão principal da Cidadela para o segundo jogo das meias-finais do Unitel Basket, com o primeiro quarto repartido. No segundo quarto, o Interclube agigantou-se e venceu por 5 pontos de diferença, 43-38, resultado com que os dois conjuntos foram ao intervalo maior. O 1º de agosto entrou no terceiro período com o objetivo de mudar o rumo dos acontecimentos. A formação comandada por Lazaré Adingonó levou a melhor por 57-49. A equipa militar voltou a ter a mesma dinâmica no último e decisivo período, ao impor o melhor do seu basquetebol e conseguir vencer por 77-59. O extremo base do 1º de agosto, Valdemar Avelino, foi o cestinha do jogo com 21 pontos anotados, enquanto no lado do Inter, o base Gelson Kalunga, com 14 pontos, foi o mais inconformado. O treinador do 1º de agosto, Lazaré Adingonó, mostrou-se satisfeito com o resultado. No entanto, garantiu que a equipa vai continuar a trabalhar para corrigir os erros cometidos. Nós temos que melhorar, porque sabemos que vai ser muito competitivo e muito difícil. Nós vamos continuar a trabalhar para nós melhorarmos os erros que nós cometemos durante essa partida. Temos que corrigir e nos apresentar melhor. Já no lado do Interclube, Ricardo Rodrigues afirmou que a falta de eficácia ditou a derrota do seu conjunto. Conseguimos marcar as bolas de fora, não conseguimos meter as bolas lá dentro, mas é o que nós dissemos, não é? Não fomos ao céu quando nós ganhamos e também não vamos ao inferno porque perdemos esse jogo. Temos que continuar a luta para atingirmos o nosso objetivo, que é chegar à final. Com o triunfo, o 1º de agosto iguala a Série A1 nas meias-finais do Unitel Basket. O Barcelona recebeu e venceu o Real Madrid por 4-3 em jogo de loucos para a jornada 35 da La Liga.
Foi lançada a edição 2025 do Prémio Nacional de Jornalismo. O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social já criou a Comissão de Adjudicação e o júri para este efeito. A Comissão de Adjudicação e respectivo júri, acreditados para o efeito pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, vão assegurar todos os atos inerentes à realização com êxito do Prémio Nacional de Jornalismo 2025. A organização pretende realizar um evento justo e transparente. Para o efeito, foram nomeados o presidente da Comissão de Adjudicação e do júri e diferentes jurados para categorias concorrentes: imprensa, rádio, televisão e fotojornalismo, igualmente nomeado um monitor. O Prémio Nacional de Jornalismo 2025 está aberto a todos os jornalistas angolanos, sem exceção, quer trabalhem no interior ou no exterior do país, cujos trabalhos tenham sido publicados na média angolana entre 10 de agosto de 2024 e 10 de agosto de 2025. As candidaturas deverão ser apresentadas à Comissão da Adjudicação até o dia 10 de agosto de 2025, no formato digital ou físico, mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição onde figuram as instruções de adesão. O ato de anúncio dos vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo 2025 está previsto para o dia 30 de outubro deste ano. A cerimónia de outorga dos certificados e troféus acontece a 30 de novembro em homenagem à independência nacional. Os vencedores de cada uma das categorias, imprensa, rádio, televisão e fotojornalismo, serão premiados com um certificado, um troféu de bronze e com uma quantia monetária no valor que vai dos 2.500.000 kwanzas aos 500.000 kwanzas. O Prémio Nacional de Jornalismo, instituído a 10 de maio de 2007, é de temática livre, no quadro da ética e da deontologia profissional, e o objetivo é incentivar e distinguir a criatividade e a investigação jornalísticas, promover a qualidade e o mérito no exercício da profissão, bem como destacar o papel dos jornalistas na promoção das liberdades de imprensa, de expressão e de informação, do desenvolvimento da sociedade angolana e da democracia participativa. A Índia reabriu 32 aeroportos que haviam sido fechados durante os confrontos com o vizinho Paquistão. A China e os Estados Unidos da América concordaram com uma pausa de 90 dias nas tarifas impostas por Donald Trump. Confira a seguir o compacto internacional. A China e os Estados Unidos chegaram a um acordo a respeito das tarifas de Donald Trump, afirmou o secretário de Tesouro dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, nesta segunda-feira. Representantes das duas potências estiveram reunidos neste domingo para discutir taxas sobre importações. As duas partes concordaram com uma pausa de 90 dias nas medidas e que as tarifas recíprocas seriam reduzidas em mais de 100%. A guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo se intensificou após o anúncio das tarifas prometidas por Trump no início de abril. A Índia informou nesta segunda-feira que reabriu 32 aeroportos que haviam sido fechados durante os confrontos com o vizinho Paquistão, na sequência do cessar-fogo anunciado no fim de semana. Os aeroportos agora estão disponíveis para operações de aeronaves civis com efeito imediato, afirma em comunicado a autoridade gestora de aeroportos da Índia. A principal companhia aérea do país afirmou que retomará progressivamente as operações nas rotas que estavam fechadas. Neste domingo, os dois países mantiveram o cessar-fogo, mesmo após o relato de combates e explosões no sábado e troca de acusações entre representantes das duas forças militares. Um alto funcionário do grupo terrorista Hamas informou neste domingo que o refém americano mantido em Gaza deverá ser libertado. A medida é parte dos esforços que visam chegar a um acordo de cessar-fogo com Israel e para permitir a entrada de ajuda humanitária no enclave. O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu avançou que foi informado pelos Estados Unidos da América sobre a intenção, sem nenhuma condição prévia ou compensação, e que a ação levaria a negociações para a libertação de mais reféns. E as notícias pelo mundo levam-nos a mais uma pausa neste jornal, a segunda no caso. Volte connosco, não saia daí.
Voltamos a informar no Hoje Notícias desta segunda-feira, 12 de maio de 2025, e começamos com notícias a partir da província do Huambo, onde foram apresentados os números do balanço do fim de semana das operações da Delegação Provincial do Ministério do Interior. O Fidel Custódio conversa agora com o porta-voz da Polícia Local. Fidel, boa tarde. Boa tarde, saudação que se estende também ao telespectador. A partir do Huambo, vamos olhar para o balanço do fim de semana da Delegação Provincial do Ministério do Interior e, para o efeito, tenho comigo o porta-voz da corporação, superintendente-chefe Martinho Cavita. Obrigado pela disponibilidade. Vamos olhar para os principais factos. É verdade, a situação de segurança pública na província durante o fim de semana foi caracterizada de estável. Ao deter 19 cidadãos, portanto, as forças da ordem detiveram 19 cidadãos implicados no envolvimento de 26 crimes de natureza diversa. Houve uma diminuição de um comparativamente ao igual período em balanço. Esclareceu 17 cidadãos, sendo que o município do Huambo foi aquele que mais crimes registrou. Portanto, entre os destaques, gostaríamos de fazer referência dos crimes contra as pessoas, essencialmente as ofensas à integridade física, os furtos e os roubos nos crimes contra o património. E aqui fazer referência de um caso que ocorreu no cemitério municipal do Huambo, caracterizado por profanação de local fúnebre, em que um nacional de apenas 18 anos de idade, na calada da noite, introduziu-se naquele cemitério municipal, onde subtraiu mais de 100 placas de identificação dos túmulos. Portanto, na sequência da atividade de rotina dos efetivos da ordem pública, foi surpreendido enquanto circulava na via pública com aquela quantidade de placas. Entretanto, o seu comparsa colocou-se em fuga, este já se encontra detido, e aqui aproveitar o ensejo para apelar os pais, encarregados de educação, se calhar os líderes das comunidades, os padres e pastores, no sentido de irem continuando a ajudar a juventude a perceber, a reaver essencialmente o sentido do sagrado, visando a evitarmos situações desta natureza. No capítulo rodoviário? No capítulo rodoviário houve um registro de 9 acidentes. Lamentavelmente, 4 pessoas perderam a vida durante o fim de semana. Infelizmente, as 4 pessoas são resultados de atropelamento, ou seja, 2 pessoas das 4 são resultados de atropelamento. Outras 2 foram em consequência de um choque entre veículos automóveis que ocorreu na localidade do Cruzeiro, no município do Huambo. Dizer também que foram realizadas várias atividades no âmbito do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, onde foram removidos cadáveres que se terão afogado. E no âmbito do SME, a situação migratória é estável na província, não há qualquer irregularidade. Portanto, o fim de semana, de certo modo, apesar das mortes nas estradas, foi caracterizado de estável e sob o controle das forças. Daí que pensamos nós que o trabalho vai continuar para o reforço do sentimento de segurança das populações. Obrigado. Porta-voz da Delegação do Ministério do Interior no Huambo, superintendente-chefe Martinho Cavita, e o balanço deste fim de semana, com imagens de Domingos Ndandula e Fidel Custódio. A partir do Huambo, saudações. Saudações, Fidel Custódio, que esteve conosco a partir da província do Huambo. O mundo católico vive o período das vocações. Líderes religiosos admitem que concretizar vocações sacerdotais nos dias de hoje é muito mais difícil para os jovens. O bispo de Bengala, Dom António Jaca, falou sobre o assunto na ordenação de mais um padre para a diocese local. Na missa que marcou o Domingo do Bom Pastor, a Igreja Católica em Benguela ganhou mais um padre, ordenado pelo bispo Dom Antônio Francisco Jaca, celebrada na Sé Catedral. Na homilia, o prelado recorreu à última mensagem do Papa Francisco para apelar aos jovens o espírito de coragem. Tende a coragem de parar, de escutar dentro de vós e de perguntar a Deus o que Ele sonha para vós. O silêncio da oração é indispensável para interpretar a chamada de Deus na própria história e para dar uma resposta livre e consciente.
O ordinário do lugar incidiu a sua homilia no contexto atual da juventude, em alguns momentos caracterizado em incertezas futurísticas. Não são poucos os contextos em que a fé cristã é considerada algo absurdo, destinado a pessoas débeis e pouco inteligentes. Contextos em que a ela preferem outras esperanças, outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. Em entrevista à Rede Girassol Benguela, o recém-ordenado padre falou dos seus desafios ao abraçar a vida sacerdotal nos tempos que correm. Neste nosso mundo contemporâneo, são muito desafiadoras, mas o pastor tem de estar firme naquilo que é a propagação do Evangelho para a salvação das almas. Já há muita gente a se perder, mas a nossa tarefa é esta, de evangelizar, procurar fazer com que as pessoas se salvem. Desafios das vocações sacerdotais na Igreja Católica em Benguela, no dia em que a igreja local ganhou mais um padre. Continuamos a informar hoje notícias. A dificuldade em conseguir vagas de trabalho está a levar muitos jovens a empreender. Os setores preferenciais têm sido da restauração, audiovisual e estética. A empreitada está a garantir o sustento de várias famílias. Mas a caminhada não tem sido fácil. Luciano Moraes, um jovem que apostou no ramo da fotografia, diz que a sua principal dificuldade reside na aquisição do material de trabalho. Um pouquinho difícil em função da realidade que nós estamos a viver para adquirir o produto, principalmente. E na área de fotografia, como sabemos, tem sido mais difícil ainda em função da falta de valor que a população angolana, que a sociedade em si, a falta de valor que não damos à fotografia. E trabalhar neste ramo de fotografia é complicado porque é muito desvalorizado. Imagine você contrata alguém te contrata para prestar um serviço de fotografia, às vezes só paga 100, 150 mil, né, em cada álbum. E isso tem sido às vezes as nossas dificuldades. Wilson Fernandes considera-se um jovem sonhador. O que começou como um espaço de lazer para manter a estética do corpo, ganhou vida e deu lugar a um bar e a uma barbearia na sua comunidade. Wilson Fernandes tem nesse momento 8 funcionários. Comecei com o ginásio, quis manter o físico, mas depois vi que empreendendo no bairro não havia uma coisa igual, então empreendi o ginásio, foi andando e depois empreendi a barbearia. Tirei alguns meninos do bairro, que eram aqueles meninos que vinham nos cortar o cabelo em casa. Então conversei com eles, não, vamos abrir aqui um sítio, vai ser melhor para vocês. Eles concordaram, graças a Deus até hoje estamos a alavancar isso. E daí surgiu a ideia de fazer um bar, porque os clientes estavam sempre a cortar o cabelo, quero meter uma frescas, então incentivaram-me a fazer um bar e o bar é esse que está até hoje a evoluir. A maior dificuldade é muitas das vezes lidar com o público e arranjar os apoios que não aparecem, tem que dar sempre as cambalhotas, um bocado dali, é que estamos a conseguir evoluir um pouco. 8 funcionários, tenho 3 no ginásio, 3 no bar e 2 na barbearia. Apesar das dificuldades, os jovens aconselharam outros jovens a seguirem o mesmo caminho. Se dependermos todos do Estado, nunca vamos alcançar a realidade que nós queremos ver no nosso país. E penso que a melhor forma de termos alguma coisa enquanto jovem, temos que procurar empreender, né? Procurar empreender nas áreas que nós conhecemos e nas áreas que nós entendemos. Eu acho que é uma mais-valia, conseguimos tirar os nossos irmãos que estão em maus caminhos e só dou coragem e força nos jovens que estão para empreender.
A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiências separadas duas entidades, o vice-primeiro-ministro e ministro da Saúde da República Tcheca e o diretor do projeto Botanical Diversity Network da África Austral. O primeiro encontro serviu para o reforço da cooperação entre Angola e a República Tcheca. A Edna Firmino acompanha os encontros e junta-se a nós com outros detalhes. Edna, boa tarde. Boa tarde em estúdio. Boa tarde em estúdio e também para quem nos acompanha. O vice-primeiro-ministro e também ministro da Saúde da República Checa, Vlastimil Valek, está em Angola para uma visita de 3 dias e reuniu-se com a vice-presidente da República, Esperança da Costa. Dentre os assuntos aqui discutidos, destacou-se a questão de bolsas de estudos para angolanos estudarem na República Checa. Vamos ouvir a tradução das palavras do primeiro-ministro da República Checa, Vlastimil Valek. Abordamos os temas que ligam os nossos dois países. A minha visita cá a Angola ainda aprofundou essa cooperação e essas relações, porque os nossos dois países são unidos pelos traços históricos. E essa cooperação foi ainda aprofundada pela visita do vosso senhor presidente à República Checa, e essa visita ocorreu no ano passado. Abordamos os temas de saúde. Claro que a nossa cooperação pode ainda melhorar o sistema de saúde ou a área de saúde cá em Angola. Abordamos os temas de bolsas de estudo, porque há muitos angolanos que no passado estudaram na República Checa e nós queremos que as bolsas de estudo continuem, que há ainda mais estudantes que se tornem profissionais na República Checa. Abordamos também os temas dos projetos, por exemplo, o Corredor Lobito, entre os outros. Portanto, são os projetos onde a República Checa também pode oferecer a cooperação. Pronto, viemos cá a dizer que toda a União Europeia está a apoiar a Angola nestes projetos. Abordamos também estes temas. Sim, as empresas checas podem oferecer uma vasta gama de produtos. Não se trata apenas das camas Linet, com quais eu tenho uma vasta experiência, porque também fui um paciente, mas são mais produtos. Vlastimil Valek, ele é cardiologista e neste momento lidera o Departamento de Radiologia e de Medicina Nuclear. Num segundo encontro, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, vai receber o diretor do projeto de Rede de Diversidade Botânica da África Austral, Brian Huntley. Nós vamos continuar aqui a acompanhar e nos próximos serviços de informação da TV Girassol nós traremos mais dados sobre este encontro. A partir da vice-presidência despedem-se Bruno Costa e Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde, Edna Firmino, e continuação de um bom trabalho. Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.